Boa noite, pessoal, né? Vamos para a aula de hoje, vamos resolver algumas questões, vamos. Aliás, primeiramente, gostaria de saber quem é que teve... Algumas pessoas já começaram a esclarecer algumas dúvidas que tiveram em JavaScript. Isso é bom, certo? Estão fazendo as questões, estão tendo dúvidas, estão tirando as dúvidas. Isso é excelente. Aí eu queria saber quem tem mais dúvidas das questões que foram passadas em JavaScript. Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver. Carolina está dizendo que a internet está horrível. Tá certo, Carolina. Se a internet cair, você conecta de novo. Ah, era para fazer em JavaScript ou HTML? JavaScript. Você fez em JavaScript? Perfeito. Vera, no segundo período a linguagem utilizada foi Java. Semestre passado. Professor Bruno e Antônio. Certo. Aí, por exemplo, já que no segundo período foi utilizado Java, então muitas coisas que você está vendo em JavaScript aqui, você vai aproveitar em Java. Principalmente a questão do ponto e vírgula, tá? Porque em Java, ponto e vírgula é obrigatório em determinado tipo de instrução. Eu não estou conseguindo rodar, professor. O que é que você não está conseguindo rodar, Carolina? Tá sem microfone, Carolina? Professor, o áudio ficou... André está dizendo que o áudio ficou baixo. Ainda está baixo, André? Eita. Deve ser alguma coisa no teu computador, viu, André? Todo mundo tá todo mundo conseguindo me ouvir aí, pessoal? Como é que tá o som? Tá de boa. Depois da Tá apresentação, de boa? continuou a mesma coisa. Ó, todo mundo tá dizendo que tá de bom. Vê se tem alguma coisa aí no teu computador aí, André. Vê se tu consegue aumentar, botar um fone de ouvido. Carolina, não sei como testar o código. Você testa no navegador, Carolina. A gente viu na última aula. Como é que você faz? Você cria um arquivo, certo? Bota hashtag script, bota o seu programa dentro. Eu vou fazer aqui, certo? Aí você aproveita e vê como é que testa o código. Tá bom, Carolina? Eu vou fazer aqui direitinho. Vamos fazer uma questão aqui da lista? Professor, Oi. no meu VS Code eu baixei uma extensão, aquele Live Server, para botar ele no navegador. Pronto, pode ser também. Pode ser também. Certo? Vamos lá. Vamos ver a... Ô, Matheus, qual foi o nome da extensão que tu colocou? Escreve aqui pra mim. É Live Server. Light Server, né? Assim é. Light Server. Light Server. Ah, Live Server. Ah, entendi. Pode ser também. Pode ser também. Mas por que eu estou fazendo no navegador? Porque lá no navegador você já tem um motor JavaScript. Você já tem um interpretador JavaScript. E a pessoa que quiser fazer, por exemplo, no Notepad, poder executar também, entendeu? Só foi só para tornar mais simples. Porque o meu objetivo é fazer a coisa ser mais simples possível. Não é complicar. Certo? Tranquilo? Vamos fazer algumas da lista? Vamos fazer alguma da lista? Deixa eu pegar a lista aqui. Bom, o Arthur estava falando de Arthur, né, Arthur? Estava falando do calcular impostos, né? Vamos fazer esse calcular impostos aqui? A nona questão da lista 2, tá, pessoal? Vamos fazer ela em JavaScript. Como é que a gente faz? Ó, basicamente, eu vou pegar um editor de texto comum. Pode ser o Notepad, pode ser o VS Code, Visual Studio Code, né? Fica à vontade para você pegar o editor de textos puro, que o seu preferido, certo? Tem gente que usa o Sublime, tem gente que usa o Ultra Edit, tem gente que usa o Notepad++, tem gente que usa só o bloco de notas do Windows. Fique à vontade para você usar o que você quiser, certo? Como é que a gente faz? A gente cria um arquivo novo, tá? E salva ele com a extensão .html. Então eu já vou fazer isso. Eu vou dar o nome dele, o mesmo que está lá na lista, certo? Eu botei o nome dele, é calcular impostos. Então vai ser calcular impostos.html. Tá aqui, ó. Vou salvar. Vou mandar colocar no desktop. E vou salvar o nome dele. Vai ser calcular
calcular impostos.html. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Não? Alguma dúvida, Carol, até agora? Se tiver alguma dúvida, você pode escrever, viu? Vamos lá. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Para ficar melhor de ver. Certo? Então, eu vou botar as tags script. Assim. Certo? Tem que ser do jeito que tá assim. Com o sinal de menor, script, sinal de maior. Aí depois, menor, barra, script, sinal de maior. Certo? Isso a gente chama de tags. São tags. O que tem a barra é uma tag de fechar. E o que não tem é a tag de abrir. Eu abri e fechei a tag. Certo? Meu programa JavaScript vai aqui dentro. Tá joia? Então, como é que diz o problema? O problema diz o seguinte, ó. Desenvolva um algoritmo, no caso é um programa em JavaScript, né? Que permite uma pessoa calcular os impostos de um produto qualquer, sabendo que sobre esse produto incide dois impostos. ICMS, que corresponde a 15% do preço base do produto, e COFINS, que corresponde a 7% do preço base do produto. A pessoa que seguir o algoritmo deverá informar apenas o preço base do produto. Faltou base aí, tá? O Arthur me corrigiu aí e eu vou atualizar a lista, tá? Vou corrigir essa lista aí. Então, como é que seria? A primeira coisa que eu preciso é do preço base do produto, não é isso? Que eu vou chamar só de preço base, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou declarar as variáveis, né? Vai ser preço base, vírgula. Vou precisar de outra para chamar de ICMS. Outra que eu vou chamar de COFINS. E vou chamar de outra de preço final. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar o preço base do produto. Então tá aqui, ó, preço base. Professor, eu posso escrever assim? Posso escrever assim, ó? Pode. Posso escrever assim, ó? Posso. Fica a seu critério. Agora, tem uma vantagem de escrever do jeito que eu escrevi, ó. Com preço, B maiúsculo, base. Qual é a vantagem? Fica mais fácil de você ler e você gasta menos caracteres. Notou isso? Veja, ó. Se eu escrever assim, preço base, você lê tranquilo. Se eu fizer assim, ó, você também lê normal. Só que você gasta um caractere a mais para isso. Professor? Pois não? Eu tenho uma dúvida. Diga. No meu caso, eu declarei várias variáveis. Pra, tipo assim, em vez de fazer de forma resumida como se eu fizesse nas vírgulas, eu achei que ia ficar mais organizado se eu declarasse uma variável preço base, outra ICMS e tal. Pode ser também, Arthur. Pode ser também. Mas eu conversando com o Matheus, o Luiz, ele estava comentando, né, que assim gastaria mais memória. Tipo, Não. Isso, Gasta mais memória, não. no caso, é porque ele tem experiência em C, né? Não em JavaScript. Não. Gasta mais memória, não. Beleza. Não se preocupe com memória. Não se preocupe com memória. Vamos se focar no algoritmo. Memória, hoje em dia, não é problema. O problema é os algoritmos, certo? Vamos se focar no algoritmo, na programação em si. Esse é o ponto mais importante, certo? Por enquanto, você não está preocupado com isso, porque por enquanto está fácil. Mas à medida que a coisa começar a complicar um pouquinho mais, você vai notar que realmente é mais interessante focar primeiro nos algoritmos, focar nos programas em si, certo? Não se preocupe com memória. Faz de conta que memória você tem memória sobrando. Tá certo? Então, por isso que eu escrevo assim, ó. Preço base com B maiúsculo. Isso aí tem um nome. A gente chama de Camel Notation. Camel Notation se escreve assim, viu, gente? Ó. Camel Notation. A notação do camelo. Por que chama notação do camelo? Porque parece que é uma corcunda de um camelo. Por exemplo, ó. Preço base final, por exemplo. Veja as corcundas do camelo aí. Cada letra maiúscula é uma corcunda do camelo. Certo? É por isso que a gente chama de Camel Notation. Mas vamos seguindo. Então, eu vou pedir para o usuário digitar o preço base do produto, certo? Então, tá aqui, ó. Eu vou botar preço base igual a prompt
digite o preço base do produto. No final, ponto e vírgula. Certo? Aí o que acontece? Veja bem, o que acontece. Prompt é uma instrução que vai mostrar aquela janelinha, né, com a caixinha para a pessoa digitar a informação, só que ele vai me retornar string. Preço base vai ser um string, mas eu não quero que o preço base seja um string. Eu quero que o preço base seja um valor do tipo real, um número com decimal, um tipo real, um número real. Então o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que botar a instrução parseFloat aqui, ó. ParseFloat. Para ele fazer o quê? Para ele pegar a string de prompt e transformar em número real. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever ou falar, tá certo? Tudo ok até agora? Joia. Como é que eu faço para calcular meu ICMS? Estava dizendo no problema que o ICMS era quanto? Era 17%, era? Deixa eu dar uma olhadinha. 15%. 15%, né? ICMS é 15% e COFINS 7%. Joia. Como é que eu faço para calcular 15% de preço base? Tá lá no material. Eu pego o preço base e multiplico por quanto? 0,15. Ponto e vírgula. Certo? Como é que eu faço para calcular o COFINS? O COFINS não é 7%? Então como é que faz? É o preço base vezes quanto? 0,07. Cuidado para não colocar 0,7, tá, gente? 0,7 é 70%. 70%. Cuidado, cuidado. É 0,07. Opa, 0,7. Tudo bem até aí, gente? E qual é o preço final? Preço final vai ser quem? Vai ser o preço base somado com quem? Com ICMS, somado com quem? Com o meu COFINS. Certo? Aí no final eu vou mostrar o preço base. Documento. Desculpe. Document.write. Preço final. Mais preço final. O professor, no caso, no lugar do parseFloat, a gente colocando o paciente, daria algum erro ou teria a mesma semântica? Não daria erro. Por quê? Tem até um erro de lógica aí. Veja só. O preço, o valor, o dinheiro, ele é um número inteiro ou um número real? Na sua opinião? Real. Real. Por quê? Porque dinheiro tem centavos. Concorda comigo? Eu posso ter, por exemplo, o preço do produto ser R$50,25. Não é verdade? Sim. Se ele é real, eu tenho que usar parseFloat ou parseInt? Entendi. parseFloat. Tem que usar parseFloat. Tá? Notou que tem uma questão de lógica aí? Sim. A lógica tem que ser seguida, certo? Bom, gente, esse é o programa. Então, ó, é só salvar, viu, Carolina? Meu Deus, eu fiz certo. Que bom, Carolina, que você fez certo. Que bom. Então, ó, daqui é só fazer o que agora? Só salvar o arquivo, tá? E você dá um duplo clique nele, que ele vai abrir no browser, no navegador. Deixa eu dar um duplo clique nele. Tá aqui, ó. Calcular impostos HTML. Apareceu a janelinha, digita o preço base do produto. Vamos supor que foi R$100. Dou OK. Preço final 122. Esse é o preço final esperado, gente? Será que é o preço final esperado? Sim ou não? Porque seria, no caso, 15 do ICMS mais 7 do outro. 15 de um mais 7 do outro somado com o preço base, aí daria o 122. Exatamente, Vera. Exatamente. Se você pegar 15% dos 100, vai dar R$15. Mais 7 dos 7% do COFINS, vai dar R$7. Então, 15 com 7 dá 22. Mais o 100 do preço real dá 122. Tá vendo que eu até testei o meu programa? Peguem valores que você já conhece, valores fáceis. 100, 1000, 1500. Peguem valores fáceis de você testar. Você saber, o meu algoritmo está funcionando, o meu programa está funcionando da maneira correta. Certo?
vocês vão ver no futuro próximo, assim espero, que existem técnicas de teste. Eu não sei se na grade curricular do curso de vocês tem uma disciplina chamada teste de software. Se tiver, é uma disciplina só para tratar de testes automatizados de software. Você vai fazer programas para testar programas. Certo? Então, pessoal, o programa é esse aqui, ó. Alguma dúvida até aí? Ô, Sim. professor, eu Oi. entreguei essa atividade errada. Porque, tipo, eu calculei o valor de 15% primeiro, depois eu tirei os 7% já do valor descontado. Aí ficou, tipo, uma conta maior. Os Tá. juros compostos. Mas você já sabe agora como é que faz o certo, né? Sim, sim. Então corrija e manda logo. Quando terminar a aula, você corrige e manda, certo? De novo. Tá certo. Tá certo? Ainda dá tempo, Professor. é até a meia-noite de hoje, né? Então dá tempo de Professor. fazer. Oi. O JavaScript, ele permite fazer algum tipo de operação entre números reais e inteiros? Sim. Pronto. É porque eu estava fazendo a questão 11, onde fala sobre a prestação. Só que sempre que eu fazia eu tava colocando o exemplo, um valor lá, e ele tava juntando, por exemplo, de imposto, que seria os juros pelos os dias, ele tava dando 200 e logo em seguida o número 1000, que era o valor da prestação, só que seguido, não tava Ele botava somando. 200 mil, né? 200, botar 200 e de 1000 coladinho com ele, né? Isso aí. Certo, vou falar disso agora mesmo. Gente, ó, o sinal de mais em JavaScript, não sei se você notou, ele tem 3 funções. 3 funções, certo? A primeira função é fazer o mais unário. Lembra disso que eu falei, do mais unário? Por exemplo, eu quero escrever mais 2. Igual na matemática, a gente não tem mais 2, não tem na matemática, o 2 positivo, mais 2, pronto. Serve para fazer isso. A outra função é somar números, é adição. Eu pegar, por exemplo, 5 mais 2 dá 7. Então, esse símbolo aqui da adição, ele também serve para fazer essa operação, a adição. E tem uma terceira operação que a gente chama de concatenação de strings. Se escreve assim, ó. Deixa eu botar aqui para não misturar. Deixa eu aumentar aqui. Concatenação de strings. O que é concatenar uma string? É juntar uma string com outra. Tá? Mas não juntar de qualquer jeito, não. É você juntar o final de uma com o começo de outra. Por exemplo, se você tem a string assim, ó. Por exemplo, string entre aspas, né? ABC, tá aqui, ó. ABC. E eu vou juntar com a string CDE. O meu resultado aqui vai ser isso aqui, ó. Vai ser a string ABCDE. Opa, desculpe. ABCCDE, né? Por que C tá aparecendo 2 vezes aí? Porque eu digitei errado aqui, né? Era ABC e CDE. Tá vendo que o C tá aqui nos dois, né? Se você fizer assim, ó, ABC, DEF. Então vai ficar assim, ó. DEF. Deu para entender aí, gente? Agora veja, ó, ele vai pegar o final de ABC e juntar com o começo de DEF. Tá joia? É na ordem que ele apareceu, ele vai juntar um com a outra. Essa junção, ele chama de concatenação de strings. Certo? Pronto. Dito isso, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Esse preço final, tá entre aspas aqui, aspas duplas, ele é um string. Quando você bota mais e preço final não é um string. Preço final é um número real. O que é que ele faz? Ele vai transformar esse preço final em string para juntar com essa outra string aqui, ó.
Agora, ele faz isso por debaixo dos panos. Ele não mostra para você. Tá? Você não tem que se preocupar com isso. Então, é por isso que eu uso essa operação aqui do mais. Eu estou fazendo uma concatenação de strings. Eu estou pegando esse cara daqui, preço final. Ele vai ser transformado em string para mim e depois vai ser juntado com esse aqui. Tá? A priori, toda vez que você tiver algum dos caras for string, seja uma variável ou não, algum dos caras for string e você juntar com outro cara, ele vai concatenar com string. Ele vai transformar em string e vai concatenar. Certo? Então, quem foi que estava com a dúvida? Quem era que falou aqui? Eu, Rafael. Rafael. Então, Rafael, o que acontece? O que está juntando 200 com 1000 deve estar sendo o seguinte. As duas variáveis devem ser do tipo string. Por isso que está juntando uma com a outra. Ou uma das variáveis deve ser do tipo string. Porque ali ele pega o 200 ou o 1000, transforma o outro em string e junta. Faz uma concatenação de string. Para você fazer a soma, todos os dois tem que ser número. Então eu coloquei, fiz o passe float também que eu fiz quando eu coloquei lá, transformei em passe float para poder fazer as operações. Então eu tenho que ver seu código para ver o quanto está o erro. Tem como você mostrar para mim? Depois eu fiz o seguinte, eu já mandei para o senhor a lista, só que o que eu fiz foi o seguinte, eu dei um pulo do gato, né? Eu já vi que estava aparecendo lá, aí eu coloquei a vírgula, aí eu coloquei a taxa de juros será tanto, mas aí eu coloquei a prestação ao lado, em vez de fazer a soma para apresentar o resultado geral. Se resolveu, meu amigo, isso é o que importa. Pronto, ela está resolvida. Agora eu só queria ter isso. No caso, até desse código que o senhor está colocando aí no documento write, o mais aí ele funciona até mesmo como a vírgula. Tem algum critério para ele ter sido no lugar da vírgula? Desculpa, eu não entendi. O mais aí nesse código que o senhor está fazendo na linha Sim, 8, aqui, esse mais daqui é. então, ele pode ser colocado também uma vírgula depois da aspas, e aí Sim. o sistema iria entender que o preço final iria buscar o número, não é isso? Botar uma vírgula aqui, eu não entendi a história da vírgula. Botar uma vírgula aqui assim é? Não dentro das aspas, fora das aspas. Sim, tu quer botar aqui assim? Sim. Isso funcionaria como mais também, não? Não. Porque... Que eu saiba não. Porque eu coloquei assim, na maioria dos meus códigos eu fiz assim, colocando a vírgula. Sim. E ele estava juntando a string e colocando logo em seguida o valor daquela palavra, daquela variável. Não, bota com mais. Bota com Pode ter mais. sido esse problema, então. Bota com mais. É porque, não sei se vocês notaram, mas JavaScript tem muitas coisinhas diferentes de você fazer a mesma coisa. Eu particularmente não gosto muito disso, não. Eu particularmente acho melhor, eu gosto de coisas mais simples. Quanto mais simples, melhor. Em que sentido? Uma única maneira de fazer alguma coisa. Eu gosto de linguagem simples. Quanto mais simples, para mim, melhor. Aliás, em programação geral, quanto mais simples, melhor. Certo? Nunca esqueça disso. Menos é mais. Quanto mais simples, melhor. Tudo. O que você vai fazer? Veja o código que eu estou fazendo, como é enxutinho, como é simplesinho. Quanto mais simples, melhor. Bote nomes, o nome de variáveis. Bote o nome da variável, aquilo que ela variável é. Se você está calculando ICMS, chame ICMS. Se você está calculando COFINS, chame de COFINS. Deu para entender aí, gente? Alguma dúvida? Deixa eu puxar aqui no chat aqui, vou ver se tem alguma dúvida. Concatenar é, Madu, concatenar. Deixa eu ver aqui. Desculpa, mas não estou escutando não, tá muito baixinho. Quem é que tá falando? Escreva no chat, por favor. Madu. No caso tem... Diga. É Atos. Oi, Atos. Eu coloquei os códigos num arquivo só e em cima de cada código eu coloquei um comentário falando qual era a questão. Pode ser assim ou precisa realmente fazer questão, um arquivo HTML com... Não, meu patrão, pode ser do jeito que você fez. Tá, beleza. Eu vou entender. Pronto, obrigado, professor. Nada. Não se preocupe não que eu vou entender. Madu, concatenar. É isso mesmo, Madu. Concatenar. Você viu que eu escrevi a palavra concatenar? Rafael, é muita coisa. É nada, meu patrão. Começou agora. Se aperrei não. Começou agora. Você ainda não viu nada?
Desista não, viu, Rafael? Desista não. Mais alguma dúvida, gente? Não? Vamos fazer outra questão? Deixa eu pegar a lista aqui. O que mais que vocês querem fazer? Faz a adequação, professor. Faço. Essa daqui, né? Calcular a raiz, equação primeiro grau. Aí tá. Uma equação dita do primeiro grau se estiver escrito na forma ax mais b igual a zero, sendo a diferente de zero. Eu já estou dizendo que a vai ser diferente de zero. Você não precisa nem verificar isso, viu? Desenvolva um algoritmo que permita, no caso do programa em JavaScript, né? Permita uma pessoa calcular a raiz dessa equação, dado que o usuário deverá informar o valor do coeficiente a e b. A gente já fez em algoritmo aqui, como é que eu faço para chegar na equação, né, gente? Deixa eu selecionar aqui, fazer assim, ó, a equação do primeiro grau, ela é ax mais, ela é ax mais b igual a zero, não é isso? Para achar a raiz, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que isolar o meu x. Então, vai ficar ax igual a menos b, certo? Depois, eu vou passar o a dividindo para lá. Eu posso passar o a dividindo para lá porque eu disse que a vai ser diferente de zero. Eu já disse que vai ser diferente de zero. Se eu não garantir isso, eu não posso fazer isso não, viu, gente? Porque um dos mandamentos da matemática é não dividirás por zero. Concorda comigo? Então, eu só estou dizendo isso porque eu já estou garantindo, ó. Meu a é diferente de zero. Então, ó, vai ficar x igual a menos b dividido por a. X aí, no caso, é a minha raiz. Tá certo, gente? Como é que eu faço, então, um programa em JavaScript? Tá aqui, ó. Vou criar um programa novo. Tá aqui. Vou chamar esse programa de... Deixa eu ver aqui. Calcular a raiz da equação 1 grau. Salvar. Calcular raiz equação 1 grau. Ponto HTML. Certo? Novamente eu boto a hashtag script. Professor, nas questões que eu fiz da lista, eu não botei essa tag script não. Eu botei já o código JavaScript. Não tem problema. Eu vou entender. Tá? Murilo pediu a 11. Eu vou fazer, Murilo, a 11. Deixa eu terminar essa que eu faço a 11, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou precisar dos coeficientes A e B, né? Então, vou precisar aqui, ó, variável. Vou criar 3 variáveis. Variável A para o coeficiente A. Variável B para a coeficiente B. E vou chamar uma de raiz, que é a raiz que eu quero calcular. Certo? Então, vou pedir para o usuário digitar o valor de A e B. Certo? Aí a pergunta é, A e B é inteiro ou é número real? Float. Quem sabe me dizer? Como, professor? O A e B, os coeficientes da equação, vão ser número inteiro ou vão ser float? Pode ser float, eu poderia calcular 0. Pode ser float, pode ser inteiro, pode ser um dos dois, certo? Eu, sendo bem sincero, eu ia fazer com inteiros, tá? Mas se você tiver na dúvida, Fabrício, eu não sei se o valor numérico que a pessoa vai digitar vai ser um float ou vai ser um real. Se você tiver dúvida, você vai usar o quê? O float. Por quê? Porque se a pessoa colocar um número real, vai pegar também. Exatamente. E se colocar um inteiro, também vai funcionar. Exatamente. Vou usar um float porque se for um número inteiro, vai funcionar. Se for um float, número real, vai funcionar também. Então, tá na dúvida entre inteiro e real, você vai de quê? Vai de real. Sempre de real. Certo? Então, eu faço com real ou faço com inteiro, gente? Vou fazer com inteiro só para ficar diferente, tá certo? Mas quem fez com float também tá valendo. Não tem problema não, tá? Então tá aqui, ó. A vai ser igual a quem? Parse int, dizendo o quê? Prompt, dizendo digite o coeficiente A. Certo? E o B, a mesma coisa. Só que em vez de ser A, vai mudar para B. Não é isso?
B. Digito o coeficiente B. Como é que vai ser minha raiz, gente? Eu já fiz a continha aqui, não foi, ó? Minha continha tá aqui, ó. Vai ser menos B dividido por A. Então tá aqui, ó. Minha raiz vai ser igual a quem? Menos B dividido por A. Ponto e vírgula. Alguma dúvida até aí, gente? Dúvidas? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Ok, Hudson. Madu? Carolina? Não, professor, ok. Cadê Laura? Laura veio hoje não, foi? Vamos lá. Então, falta só o quê? Mostrar a raiz, né, gente? Então, aqui, ó, document.write. Escrever assim, ó, a raiz é ponto e vírgula. Eu vou botar assim, certinho, sem o acento. Raiz. Tá joia? Dúvidas até aí, gente? Até aí, tranquilo. Eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Quem foi que levantou a mão? Fui eu, professor. Vera. Diga, Vera, pois não. Porque, no caso, o menos B sobre A seria o resultado da equação. E A raiz. Hã? A raiz da equação. Seria a raiz, não seria o resultado da equação em si. Não, seria a raiz da equação. Tudo bem. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo, obrigado. Tá. Professor, multipliquei por menos 1. Carolina dizendo. No B, né, Carolina? Se for, sim. Se for, dá a mesma coisa. Sim. Dá certo também. Arthur dizendo que fez também desse jeito, também dá certo. Tá certo também, viu, Arthur? Sem problemas. Sem problemas. Deixa eu voltar lá pro problema, para equação, problema, pronto, tá aí. Vamos executar o programa? Vamos? Não sabia se colocasse mina bem na frente e ficar negativo. Sim. Não é um menos unário, gente? Menos B é menos unário. É negativa. Vamos ver? Vamos lá. Raiz da equação de segundo grau. Digita o coeficiente A, sei lá, 2. Digita o coeficiente B, 3. Menos 1 meio. É menos 1 meio, gente? Resposta? A raiz é menos 1 meio. Deixa eu ver se dá certo. Eu botei 2, foi o A é 2, fica 2x mais 3 igual a 0. 2 vezes menos 1 meio dá 3, menos 3, né? Mais 3 dá 0. Ou seja, tá ok. O resultado tá ok. Deu entenderam aí, gente? Como é que eu testei? Sim, professor. Deixa eu fazer a continha aqui para ficar. A equação, né? Ax mais b igual a 0, né? Tá assim, ó. Se eu digitei A2, ficou 2x mais 3 igual a 0. Aí eu disse que a raiz é menos 1 meio. Essa raiz aí é o x. Então, substituindo, fica assim, ó. 2 vezes menos 1 meio mais 3 igual a 0. 2 vezes menos 1 meio, 1,5, é menos 3, concorda comigo? Então, fica menos 3 mais 3 igual a 0. Menos 3 mais 3 é 0. Então, fica 0 igual a 0. Então, achei a minha raiz. Ou seja, o meu programa, pelo menos para 2 e 3, está correto. Deu para entender aí, gente? Professor, Pois professor, não. no caso, eu fiz na outra lista, tipo assim, obtive o resultado, vamos supor, 5, e daí calculei a raiz de 5, que no caso seria 2,23. Foi isso que eu fiz. Eu não considerei como resultado da equação, o resultado da equação como raiz. Eu considerei o resultado da equação e desse resultado eu calculei a raiz, entendeu? É porque eu não estou entendendo, Vera, o que é o resultado da equação que você está dizendo. A equação ax mais b, Sim. vamos supor, o seu exemplo deu 5. O resultado da equação deu não, no caso, menos 1.
Não é isso? Não, o resultado deu menos 1,5, não? É, menos 1,5. Certo. Aí, no caso, eu peguei esse valor, eu estou usando seu exemplo de resultado. Aí Certo. eu pegaria esse valor, que foi o resultado da equação, menos 1,5, e buscaria a raiz desse valor. Como é que seria essa raiz desse valor? Não, o resultado não seria importante. Quer dizer, deixa eu lhe explicar. O resultado é importante. Vamos supor que o resultado da equação fosse 9. O resultado Certo. da equação foi 9. AX mais B igual a 9. Aí eu pegaria esse AX esse mais... 9 Não, e velho, mas pegaria veja, a raiz. a equação do primeiro grau ela já é AX mais B igual a 0. Essa é a regra pra dar a raiz dela, entendeu? É a raiz Igual a dela. zero. Tá certo. Eu me confundi Entendeu? nessa parte aí. Eu acho que você quis pegar o valor, botar lá dentro, substituir para dar um valor, para ver se dá um valor diferente de 0, né? Não. Não. Eu quero saber qual é o valor de Eu X. peguei o resultado da equação e calculei a raiz. Vamos supor, se fosse 9. Raiz de 9, 3. Sim. Mas a questão é assim, ó. Dado um valor, qual é o valor de X que essa equação vira 0? Ou seja, em 2x mais 3 igual a 0, qual é o valor de X que eu coloco aqui para essa equação ficar 0 igual a 0? Essa que é a pergunta. Aham. Entendi, Entendeu eu aí? me confundi nisso, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma? Ela está confundindo a raiz de uma equação com a raiz de um número. É. Agora eu entendi, Luciano. Mas agora já está esclarecido. Agora eu acho que já está esclarecido. Pediram para fazer qual? Foi a 11, né? Quem foi que pediu para fazer a 11? Foi o Murilo. O Murilo pediu para fazer a 11. Vamos fazer, Murilo, a 11? Deixa eu ver qual é a 11 aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Fazer a 11. A prestação atrasada, né? De acordo com a fórmula, prestação é igual a valor, mais valor vezes taxa vezes tempo. Desenvolva um algoritmo para efetuar o cálculo de uma prestação em atraso, sabendo que a pessoa deverá informar o valor da prestação, a taxa de juros imposta pelo banco e o número de dias em atraso. Certo. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Vou chamar esse problema de calcular a prestação atrasada. Então tá aqui. Um novo arquivo. Vou mandar salvar como calcular prestação atrasada. .html. Certo? Vou botar as tag script aqui que a gente vai executar. Pronto. Então, eu preciso de quais variáveis? Ó, eu vou precisar de uma variável chamada prestação. Tá aqui, ó. Prestação. Vou precisar de uma variável chamada valor. Vou precisar de uma outra chamada taxa. E, finalmente, uma variável chamada tempo. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Por que precisa dessas variáveis aí, Fabrício? Porque é o que está na equação, ó. Eu só fiz pegar na equação e colocar. Certo, gente? Bom, e agora? Aí, prestação é o que eu quero calcular. Prestação é o que eu quero calcular. Eu não vou pedir para digitar nada. O que eu preciso de informação eu preciso do valor, da taxa e do tempo. Certo? Então tá aqui. Primeira pergunta. Valor. Isso aí vai ser valor, vai ser em dinheiro. Valor vai ser um inteiro ou vai ser um real, gente? Vai ser um real. Então eu vou usar passe-float, não é isso? Então tá aqui, ó. Valor é igual passe-float, prompt, dizendo digite um valor. Ponto e vírgula. Tudo bem até aí, gente? Aí a taxa, vou botar, ó, taxa é igual. A taxa vai ser um número inteiro ou vai ser um número real? Veja que eu estou pegando a taxa lá na equação e dividindo por 100. Tá todo mundo conseguindo ver isso? Se eu estou fazendo assim, pegando a taxa dividido por 100, eu já estou pegando ela como se fosse o quê? Um número inteiro. Certo, gente? Então tá aqui, ó. Passe int
prompt. Deixa eu botar aqui. Digite a taxa. Digite a taxa. Eu só falei taxa ou falei taxa de juros? Taxa de juros. Então, vou botar taxa de juros. Ponto e vírgula. Professor, Oi. mas e se essa taxa ela for número quebrado? Tipo assim, se for uma taxa diária de 0,3, por exemplo. Porque 0,3 é 30%. Aham. Ah, entendi. Entendesse? Mas eu quero dizer, e se for tipo 0,3%? Entendi. Aí você teria, se fosse 0,3%, aí você ia tirar esse 100 daqui da equação. Como eu botei o 100 na equação, você tiraria o 100 da equação e deixaria só a taxa. Tá bom, beleza. Entendeu? Quem fez assim, tudo bem. Também pode ser. Certo? Então tá aqui, ó. Taxa igual a paciente e tal. Falta finalmente o tempo, né? A quantidade em dias, né? Então tá aqui, ó. Tempo é igual a quem? Tempo vai ser inteiro ou real, gente? Inteiro, não é isso? Vai ser inteiro. Então, ó, paciente, prompt, digite a quantidade de dias. Ponto e vírgula. Certo? Finalmente, eu vou jogar na minha fórmula, não é isso? Então tá aqui, ó. Minha prestação vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu valor mais, abre parênteses, valor vezes taxa dividido por 100 vezes tempo. Aí, gente, tem uma pegadinha que é o seguinte, olha. É bom você garantir esse tipo de coisa, certo? Se taxa vai ser do tipo inteiro, taxa de tipo inteiro, certo? E você está dividindo por 100, que também é de tipo inteiro. Esse resultado aqui pode dar inteiro, certo? E esse resultado dar inteiro, pode ser que a sua conta dê errado. Então, para você garantir que ele quebre bem direitinho, um desses caras aqui tem que ser real. E como é que você faz para um desses caras ser real? Você vai botar aqui, ó, 100.0. Deu para entender aí ou não? Dúvidas? Entendi, não, professor. Vamos lá. Francisco também não entendeu, não. Joia. Você concorda comigo que... Vou voltar antes. Você concorda comigo que taxa é um inteiro? Hein, Yasmin? Você concorda comigo que taxa é Sim. inteiro? Tá vendo aqui por causa do paciente, né? E 100 também é um inteiro? Sim. Pronto. O que acontece? É inteiro dividido por inteiro. O resultado de inteiro dividido por inteiro pode dar um valor, por exemplo, 0. Se você dividir 1 dividido por 2 inteiro, vai dar 0. Não vai dar meio. Como é que você faz para garantir que dê meio? Um desses caras tem que ser real. Como eu não vou mexer em taxa, que eu já estou fazendo um paciente aqui nele, o que é que eu faço? Eu mexo em 100. Aí eu boto 100.0. Botou ponto alguma coisa, ele virou R$1. Ah, entendi. Entendeu agora? Entendeu agora, Hudson? Aham. Francisco? Olha, isso aí é uma pegadinha que pega muita linguagem de programação, viu, gente? Pega muita linguagem de programação isso aí. Presta atenção em quem é inteiro, quem é real. Se você quer garantir que seja real, bota um ponto zero no número. A taxa era float. Pode ser também. Se você botar passe float, a taxa como sendo float, viu, Francisco? Aí você não precisa botar 100.0, não. Ô, professor, tipo, de fato, eu não tô entendendo por que a taxa, no caso, seria paciente. Porque, tipo, eu dei uma pesquisada aqui para saber quanto que seriam os juros normal que um banco iria cobrar. Aí falam que a taxa máxima que ele pode cobrar é de 0,0333% por dia. Certo. Então, beleza. Então, se você quiser fazer com passe float, você teria que fazer assim, ó. Aí aqui seria passe float e aqui você tirasse 100. Ia fazer assim, ó. Concorda comigo? Não, é isso que eu não tô entendendo. Por que não tá entendendo?
Porque, tipo, mesmo ele sendo 0,333%, ainda é uma porcentagem. Esse valor ainda tá sobre 100. Não, mas se você pegar 0,333 e você dividir ele, entendi. É porque você está falando que 0,003%, né? Isso. Entendi. A taxa diária que o banco pode cobrar no máximo. Ah, aqui no entendi. Brasil, pelo menos, Entendi. É porque eu pensei que você estava dando o valor em porcentagem. Não, Desculpa. não. Pensei que você estava dando o valor que já era a Decimal. porcentagem Não. dele, entendeu? Não. Entendi agora. Entendi. Pode ser também. Pode ser um ou outro. Se você fizer com paciente, é porque isso aí depende da interpretação da questão, certo? Se você fez com paciente e botou 100 pontos, se você botou assim, ou botou com paciente, ou botou com 100.0, eu vou considerar, tá certo? Tá bom. Carolina, eu não estou entendendo. Qual parte você não entendeu, Carolina? Me ajuda? Carolina? A mesma coisa do int versus float. Como assim int versus float? Acho que foi a questão da taxa, sim, que eu for, então, entendeu? Ah, Ela comentou isso enquanto eu tava falando. Aí o senhor tirou a dúvida depois dela ter mandado a mensagem. entendi. Mas entendeu agora, Carolina? Beleza. Joia. Alguma dúvida até aí, gente? Querem que faça mais alguma questão? O resto tá tranquilo, né? Mais alguma dúvida, gente? Rafael quer a 12. A 12. Rafael, eu vou dar uma pista, certo? Essa eu vou fazer não, mas eu vou dar uma pista. Preste bem atenção no que eu... A 8 também, por favor. Tá, Rafael, eu vou dar uma pista nessa 12, certo? Essa 12 é muito facinha. A 12 é assim, ó. Desenvolva um programa em JavaScript que permita... Só para garantir, tá certo. Só para garantir, tá certo. Desenvolva um algoritmo que permita a uma pessoa para converter uma quantia em dólares para reais. Dado que uma pessoa deverá informar o valor da cotação em dólar para R$1 e o valor em dólares a ser convertido. Ora, um exemplo. Vamos supor que um dólar vale R$5. 2 dólares vale R$10. 3 dólares vale R$15. O que é que você está fazendo? Você está multiplicando, né? Você vai pedir a cotação, não é isso? Vai pedir a quantidade de dólares, vai pedir a cotação e vai multiplicar um pelo outro. Só isso. Deu para entender aí, Rafael? Sim. Certo. Madu e José Pereira pediram a oitava. Qual é a oitava? Média com 3 notas com pesos. Certo. Vou dar o bizu, certo? Vou fazer não, que eu não gosto muito, às vezes, de entregar muita... Quando a questão tá meio fácil, eu não gosto de entregar de mão beijada, não. Agora, eu vou armar todinha a questão para você poder fazer, certo? A questão é assim, ó. Você precisa de nota 1, vou botar aqui, ó. Nota 1, nota 2 e nota 3. Certo? E vai precisar de peso 1, peso 2 e peso 3. Certo? No caso, o peso 1, peso 2 e peso 3, eu já dei, não foi? O peso 1 é igual a 2. O peso 2 é igual a 3. E o peso 5 é igual a quanto? A 5. O peso 3 é igual a 5. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Madu? José? Tranquilo? Beleza, né? Pronto. Aí, o que acontece? Como é que é uma média ponderada? A média ponderada. A média ponderada, gente, ela é calculada assim, ó. Ela vai ser a nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2 mais
nota 3 vezes peso 3. Certo? Isso tudo dividido por quem? Pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Isso é definição de média ponderada, viu, gente? Aí eu tenho que colocar isso tudo aqui entre parênteses, por quê? Porque senão ele vai pegar... Tá aqui, ó. Porque senão ele vai pegar o peso 3 e só de fazer essa continha daqui, ó. Lembra que a gente falou de precedência e associatividade? Tem que lembrar disso. É por isso que eu tenho que botar esse nota 1 vezes peso 1 mais nota 2 vezes peso 2 vezes nota 3 vezes peso 3, tudo entre parênteses. Tudo bem até aí? Hein, Madu? José? Tudo certo. Tudo certo, né? Só que peso 1, peso 2 e peso 3 eu já não dei? Não dei? Então eu vou substituir. Então tá aqui, ó. Peso 1 era 2. Peso 2 era 3. Peso 3 era 5. Peso 1 aqui, ó. 2, 3, 5. 2 mais 3 mais 5 dá quanto? 10, não é isso? Então já posso colocar aqui assim? Direto? Posso. Pronto. O que é que você vai precisar? Só precisar fazer o programa para a pessoa digitar nota 1, nota 2 e nota 3. Só isso. Ponto e vírgula aqui, né? Só isso. Deu para entender aí, Madu? Deu, professor. Obrigado. De nada. Foi facinho ou não foi facinho? Bem fácil. Agora, se eu não tivesse dado esses pesos, o que é que eu tinha que fazer? Questão boa de botar em prova, viu? Calcula a média ponderada. Eu não sei nota, não sei peso, não sei nada. E aí? Já pedi para o usuário colocar. É, exatamente. Pede os pesos. Os pesos. Os pesos. Tá? Aí ia ficar assim, ó. Ó. O usuário tem que digitar tudinho para você. Nota 1, nota 2, nota 3, peso 1, peso 2 e peso 3. E isso, Hudson, tem que pedir os pesos. Jonathan pediu o peso, Caio pediu o peso, exatamente. José pediu o peso, exatamente, exatamente. Vocês entenderam perfeitamente. Mais alguma dúvida, gente? Não? Professor, eu tô com uma dúvida só em relação à entrega da atividade. Diga lá. O senhor quer que eu mande um print dele no VS Code ou é para eu copiar ele e colar lá como resposta? Você pega o código que você escreveu em JavaScript e bota num doc do Word mesmo e converte para PDF e manda. Para PDF, certo? É. Beleza. Só isso mesmo. Alguma dúvida, gente? Mais? Dúvidas? Não? Ótimo. Sem dúvidas. Joia. Vou fechar aqui. Então, gente, por hoje só, certo? Até amanhã. Ah, eita, nem deu tempo. Já deu quase 1 hora de aula, né? 1h30 de aula já. Pronto. Então, fica para a próxima aula. Próxima aula, viu, gente? Não percam não que eu vou fazer um joguinho. Nós vamos fazer um joguinho aqui. Certo? Um jogo bem simplesinho, mas vai ser um joguinho. Tá certo? Professor, vai ser meu ponto cada negócio feito. Deixa de perder. Aluno gosta de conversa de ganhar ponto, né? Ganha ponto, ganha ponto, ganha ponto. Deixa de perder. Já é necessidade. É necessidade, é.